Boa noite, salve Maria, caríssimos. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do catecismo e vamos tratar do homem, a imagem e semelhança de Deus e sua relação com o restante da criação. E essa reflexão que eu trarei aqui ela não contemplará a queda do homem e o pecado original, contemplará o homem antes da queda. Será uma formação, obviamente, para aumentar o conhecimento de vocês e também serve de reflexão para ter noção, para criarmos noção do que foi perdido com a queda do homem, do quão o homem foi ingrato perante os dons que Deus lhe deu, e também dar-nos noção também da grandiosidade da obra que Deus fez com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque perante tamanha ingratidão, como foi o pecado original que causou a queda, Deus ainda envia seu Filho para salvar a humanidade, certo? Mas trataremos aqui justamente do homem antes da queda. Nesta formação, eu vou considerar Só um instante. Certo. Nesta formação, eu vou considerar o homem principalmente antes do pecado original, né? No estado que a gente chama de inocência. Para tratar do tema, né, eu fiz uma divisão da formação em 6 pontos, ou 6 seções, a saber: primeira, a criação do homem, sua essência e seu fim último. E nessa primeira divisão, nessa primeira seção, estão 2 subdivisões. A primeira, de que modo dizemos que o homem é imagem e semelhança de Deus? E a segunda, o homem e seus atributos no estado de inocência. Segunda seção, a relação do homem com Deus. Terceira seção, a relação do homem com os anjos. Quarta seção, a relação do homem consigo mesmo e com o seu próximo. E quinta seção, a relação do homem com o restante da criação. Por último, como eu disse que são 6 seções, terei um apêndice, que são algumas considerações e orientações sobre o evolucionismo. Não fiquem assustados, por incrível que pareça, não será tão extenso assim. Então vamos ao primeiro ponto, certo? A criação do homem, sua essência e seu fim último. Comecemos, né, com o esplêndido, né, o magnífico versículo 7, número 7, né, do 2º capítulo do Gênesis. Cito, né? O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É importante chamar a atenção para o fato de que, em latim, quando ele fala e inspirou-lhe nas narinas, em latim também, na verdade, o termo que é usado em latim é face, né? Faciem, se eu não me engano. Isso vai ser importante para nós entendermos a interpretação que Santo Tomás vai dar desse versículo. Ora, o que a Escritura nos quer dizer ao dizer que o homem foi formado do barro da terra, ou então que Deus inspirou-lhe nas narinas ou na face, né, um sopro de vida? Né? Então vamos lá. Vou ter que fazer toda uma apresentação do tema para a gente conseguir compreender a profundidade desse versículo. É clássica, né, a definição aristotélica de homem enquanto animal racional. Essa definição ela se dá por gênero específico, gênero próximo e diferença específica. O que é isso, Gustavo? Significa que animal é o gênero e a diferença específica, aquilo que vai especificar a essência do homem, certo? Aquilo que vai especificar a espécie do homem é racional, certo? Então, assim, se tomarmos animal como gênero próximo e racional como diferença específica, seguindo até a própria análise e sistematização que Porfírio usa, né, que é um pagão, podemos entender muito bem essa afirmação da Escritura. Então vamos lá. Vamos analisar o gênero próximo do homem. Enquanto animal, o homem existe, certo? Tratando do gênero próximo, certo? Do animal. Enquanto animal, o homem existe
como a pedra, cresce e se multiplica como as plantas, e percebe e sente como os outros animais. Então, dentro do fato do homem ser animal, segue-se necessariamente tudo isso que eu disse, ou seja, ele existe, ele cresce e se multiplica, ele percebe e sente. Isso tudo decorre da essência do homem. No entanto, nós encontramos no homem algo superior, certo? E específico, como eu disse, de sua espécie, a racionalidade. Além de conter em si tudo o que foi dito anteriormente, que ele compartilha com os outros animais e até mesmo com os entes inanimados, né? Como eu disse, o homem existe, a pedra também existe, certo? Então, existem aspectos essenciais do homem que ele compartilha com entes inanimados, né? Mas além de tudo isso, o homem é capaz de raciocinar. E isso pressupõe uma alma racional, imaterial e, portanto, espiritual. Ora, contendo em si todas as realidades da natureza, materiais e espirituais, com efeito, nós podemos considerar um homem como um microcosmo, certo? Vamos analisar o cosmo que Deus criou. A criação, ela é tanto material como imaterial. Então, Deus criou toda a hierarquia angélica e Deus criou todo o universo material. Ora, o homem, contemplando tudo isso em sua natureza, pode ser considerado um microcosmo. Nos vai dizer Santo Tomás de Aquino, cito, pela mesma razão, também chama-se ao homem um microcosmo, pois todas as criaturas do mundo se encontram nele de alguma maneira. Questão 91, artigo 1 da Suma Teológica, da primeira parte. Então é neste sentido, né, que nós podemos entender plenamente as palavras da Sagrada Escritura. Ao criar o homem do barro e inspirar-lhe a vida, compreendemos, né, com Santo Tomás, a criação simultânea do corpo, ou seja, barro, e da alma, sopro de vida, né, que é o que a Sagrada Escritura vai falar de sopro de vida. Alguns autores acreditavam que o sopro de vida que está na Escritura se referia ao Espírito Santo. E, de fato, há alguma analogia. Mas Santo Tomás irá argumentar que é principalmente, aquilo refere-se principalmente à criação da alma humana. Certo? Então, uma vez tratando da essência já, e da criação do homem, cumpre tratar agora do fim último, né? Desta sublime criatura. E aí a gente vai lá para o catecismo da Igreja Católica. Abre aspas. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Fecha aspas. Parágrafo 260, se quem quiser olhar. Convém, pela própria natureza do homem, que ele participe dessa unidade segundo que nele há de mais superior, certo? Então vamos lá. Sendo o homem um ente possuidor de intelecto e vontade, e sendo nisso que ele, por natureza, possui de mais elevado, o fim último dele, podemos deduzir, é conhecer pelo intelecto a Deus e amá-lo através da sua vontade. Certo? Naturalmente, porém, o homem por si só é incapaz de conhecer a Deus, por essência, né? E, portanto, seu conhecimento de Deus, tanto no paraíso, no terrestre, no Éden, quanto no estado atual, é imperfeito. Ainda que em graus diferentes, a gente verá isso mais tarde. Consequentemente, se conhece imperfeitamente algo, também o amor que se nutre por este algo será imperfeito. E aí que entra a esfera sobrenatural da graça de Deus. Então o que é que Deus faz? Deus vai lá e dá uma graça especial, pela qual o homem é chamado sobrenaturalmente a conhecê-lo por essência. O que comumente nós chamamos de visão beatífica, certo?
Aliás, uma pausa aqui. Se vocês não me estiverem ouvindo bem em qualquer momento, podem me interromper. E, e é isso. Porque eu não tô toda hora olhando o Discord. Então, vamos lá. Então, o fim do homem, certo? O homem foi criado enquanto um animal racional. Ele é esse microcosmo que Santo Tomás fala. E, seguindo o que há de mais superior na natureza do homem, nós podemos concluir qual é o seu fim. Conhecer a Deus e amá-lo com sua vontade. E aí, esse é o fim natural do homem. Sobrenaturalmente, Deus intervém e o chama a conhecê-lo não por um conhecimento natural, mas conhecê-lo por essência, dando-lhe uma luz especial. Né? Isso é, minimamente falando, uma coisa incrível. Para falar como a gente costuma dizer, né? Não vou nem começar aqui, que senão eu me empolgo. Então vamos lá. Nesse estado, né, da visão beatífica, uma vez o homem concluindo, conseguindo o seu fim, alcançar o seu fim último, então no estado da visão beatífica, por uma luz especial, o homem ele terá perfeito conhecimento de Deus e, portanto, o amará perfeitamente. E aí ele se torna um participante da vida de amor divino, né? Porque ele amará a Deus como Deus mesmo ama a si mesmo. Perdão, ele amará a Deus como Deus ama a si. E aí ele se torna divino, certo? O homem, por certo aspecto, ao alcançar o seu fim último, sobrenatural, ele se tornará divino. Isso nos leva, inclusive, a uma meditação, porque qual foi o motivo da queda do homem, certo? O demônio o tentou Adão e Eva, oferecendo-lhes o conhecimento do bem e do mal, que por consequência os tornaria como deuses, né? Então eles queriam tornar-se como deuses. A questão é que eles não viram que a única forma do homem ser divino, enfim, se tornar divino, ser divinizado, é por ação do próprio Deus. É por participação na própria vida divina. E não pelas forças do homem ou por qualquer outro meio, seja conhecimento, seja qualquer outra coisa. É por ação e graça do próprio Deus. Então, esta foi a queda do homem. Eu sei que foge um pouco do assunto, mas é muito interessante notar toda essa questão espiritual seguinte, que Deus se encarna e toma sobre si a natureza humana. Ele se torna humano, para que o homem, por sua vez, seja divinizado. Certo? Por que Deus se encarnou? Porque o homem caiu no pecado. Certo? Mas isso já está escapando um pouco aqui. Mas eu só queria chamar a atenção para esse ponto, certo? Tratando do fim último do homem. Então, o que é que nos vai dizer uma grande mística, como Santa Catarina de Sena, sobre essa realidade, né? Então ela vai nos ensinar, e aqui eu abro aspas. Que motivos vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? Ela está perguntando aqui a Deus, né? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo, vossa criatura, e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Isso aqui está no diálogo da Divina Providência. Viver de amor, como dizia Santa Teresa de Lisieux, né? Eis a vida e o fim que todo homem deve almejar. Certo? Esse é o fim do homem. Partindo para a subseção aqui que eu dividi do primeiro ponto, vamos tratar de que modo nós podemos dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, vamos lá. Deus, ele, após ter criado todo o universo material e imaterial, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus.
criou o homem e a mulher. Versículo 26, capítulo 1 do Gênesis. E aqui eu vou voltar para um ponto que eu toquei no início, certo? Então essa formação ela vai ser um pouco helicoidal. Ela vai e volta, certo? Então, ao analisarmos pormenorizadamente, né, as realidades, todas as realidades do mundo material, nós encontramos semelhanças entre as criaturas e o Criador. Como eu disse, a pedra, por exemplo, se assemelha a Deus na medida em que na medida em que ela existe. Uma roseira, por exemplo, se assemelha a Deus na medida em que vive, e assim por diante. Portanto, há uma patente diferença, né, na semelhança que o homem realiza perante seu Criador, se comparado aos inferiores a ele. Enquanto em todo o restante das criaturas materiais, as semelhanças se encontram ao modo de vestígios de Deus, no homem essa semelhança se dá segundo o intelecto, igualmente. Explica-nos Santo Tomás, e aqui eu cito, abre aspas. Embora em todas as criaturas haja alguma semelhança de Deus, somente na criatura dotada de razão, a semelhança de Deus se encontra ao modo de imagem, como diz a Sagrada Escritura, né? Prossigo. Santo Tomás prossegue, na verdade. Nas outras criaturas, ela se encontra ao modo de vestígio, donde resulta que na criatura racional, a imagem de Deus se realiza apenas segundo a mente. Nas outras partes, se essa criatura racional as possui, se verifica uma semelhança a modo de vestígio. Quem quiser olhar, é a questão 93, da primeira parte da Suma, artigo 6. Então, ou seja, o homem, quando a Sagrada Escritura se refere ao homem, ou considerando como imagem e semelhança de Deus, só podemos tomar o sentido que o homem é a imagem de Deus segundo o intelecto. No entanto, enquanto ele é possuidor de outras partes, no caso materiais, enquanto ele possui corpo, que portanto é semelhante aos outros entes, né? Enquanto ele percebe, sente, enquanto ele vive, como as plantas, ele também é semelhante a Deus, mas não ao modo de uma imagem, mas, como São Tomás diz, ao modo de vestígio, certo? Então, a gente tem esses dois modos de dizer que o homem é semelhante a Deus, certo? Apenas um é segundo a razão de imagem, ou seja, apenas segundo o modo do intelecto. Não sei se fui claro, acho que fui. Aliás, importante dizer, eu produzi um texto para essa formação, ainda está sendo terminado. Se alguém quiser, pode me falar daqui a uns dias que eu passo esse texto para vocês. Voltando. Então, essa semelhança, né, que nos diz a Sagrada Escritura, apesar de se referir à própria natureza de Deus, não é de modo algum uma semelhança de igualdade. O Akinati vai dizer, cito, né? Ora, é manifesto que se encontra no homem certa semelhança de Deus, semelhança que deriva de Deus como de seu modelo. No entanto, não é uma semelhança de igualdade, pois o modelo ultrapassa infinitamente o modelado. Assim se diz que há no homem a imagem de Deus, não perfeita, mas imperfeita. Primeira parte da Suma, questão 93, artigo 1. Bom, tendo tratado disso, certo? De que modo, né? Explicando de que modo que dizemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus, vamos para a segunda subseção do primeiro ponto. O homem e seus atributos no estado de inocência. Obviamente, antes do pecado. O homem, né? Criado em estado de graça, sem mancha, né? Ele vivia de modo perfeitamente ordenado, harmônico, certo? E como que banhado pelos dons que Deus deu desde sua criação, ele
transbordava toda essa ordem interior e harmonia interior no exterior, para com as criaturas, para com o seu próximo e para com Deus mesmo. Então vamos analisar esses atributos, certo? Ao tratar dos atributos do homem no estado de inocência, eu fiz uma dupla divisão entre atributos positivos e atributos negativos. Dentre os atributos positivos estão os dons preternaturais dados por Deus, a saber, o de impassibilidade e imortalidade. Por natureza, o homem, enquanto animal, ele seria destinado à morte. Mas por dom de Deus, em seu estado original, o homem não podia morrer nem sofrer. Então, que grande coisa, né? Algo que por natureza o homem estava destinado, Deus foi lá e deu um dom. Além de trazer o homem à existência em estado de inocência, imaculado, ele foi lá e deu um dom da impassibilidade e imortalidade. Dom esse que não é natural. Bom, passando para os atributos negativos, se assim eu posso falar, né? Está a sua criação imaculada, ou seja, obviamente Deus não ia criar um homem com pecado. Então o homem ele foi criado sem mancha original. E por consequência, o outro atributo negativo, ele tinha ausência das três concupiscências, né? Da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. E aí nos vai dizer o catecismo da Igreja Católica a respeito do homem em tal estado. Abre aspas. O domínio do mundo que Deus, desde o início, havia outorgado ao homem, realizava-se, antes de tudo, no próprio homem, como domínio de si mesmo. Parágrafo 377. Ora, meus irmãos, isso aqui é uma lição até para os dias de hoje, certo? Então, fazendo um breve parêntese aqui, nós vemos muita desordem exterior, certo? No mundo, várias ideologias, degenerações de todo tipo. E o princípio da ordem exterior deve partir da ordem interior de cada homem. Claro que uma vez o homem decaído, ele nunca vai voltar, a não ser pela intervenção divina, claro, no fim dos tempos, mas ele nunca vai voltar ao estado do paraíso, certo? Mas, se nós queremos a ordem exterior, a harmonia exterior na sociedade, de modo que todos sirvam, amem e glorifiquem a Deus, ou a maior parte dos homens faça isso, nós devemos primeiro nos santificar. Porque o domínio que Adão tinha sobre a natureza partia antes dele mesmo, do domínio que ele tinha sobre si e da submissão dele a Deus. Certo? Então essa é a mensagem que eu queria terminar com esse primeiro ponto. Então eu termino aqui a primeira sessão e vamos partir agora para a segunda. Seção 2. A relação do homem com Deus. Ora, tendo sido o homem criado em estado de graça, né? Desde o seu primeiro instante, ele vivia num estado de completa amizade e familiaridade com Deus. O catecismo da Igreja Católica é claro, né? Ele vai dizer: o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Parágrafo 374. Em tal estado, né, apesar do homem não ver a Deus por essência, o conhecimento que o homem tinha de seu Criador era mais aguçado e profundo que o dos homens posteriores ao pecado original. Então você tem lá o pecado original e você tem um constante crescimento da ignorância dos homens, por parte dos homens a respeito de Deus. Mas o conhecimento que Adão tinha de Deus, apesar de ele não ver a Deus por essência, e eu já vou explicar por quê, inclusive isso é uma questão da Suma Teológica,
se Adão via Deus por essência. Ele não via Deus por essência, mas o conhecimento que ele tinha de Deus era muito mais profundo e aguçado do que, por exemplo, o conhecimento que eu, ou vocês, ou qualquer outro homem depois do pecado tem de Deus. Pelos motivos acima listados. Mas por que Adão não via a Deus por essência? Porque, basicamente, quem vê a Deus por essência não pode pecar. Por causa da própria natureza da visão beatífica, o homem não pode pecar. Ora, o homem pecou. Logo, Adão não via a Deus por essência, apesar de ter esse conhecimento aguçado. Ou seja, conhecendo-o mais perfeitamente que nós, né, e sem as trevas da ignorância e do pecado, por consequência, o amor que Adão e Eva nutriam por Deus era tão profundo quanto o seu conhecimento dele. Então, sobre isso, Santo Tomás vai escrever, né? Cito aqui. Ele, se referindo ao homem, né? Ele, no entanto, conhecia a Deus com um conhecimento mais profundo que o nosso. E, dessa maneira, seu conhecimento era, por assim dizer, intermediário entre o conhecimento do estado presente, ou seja, do nosso estado, né? E o da pátria celeste, né? Pelo qual se vê Deus em sua essência. Ou seja, quão grande não era o conhecimento de Adão, porque para ser um conhecimento intermediário entre o nosso e a pátria celeste já é uma coisa, sim, quase que inconcebível no nosso estado. Essa citação de Santo Tomás que eu fiz agora é a questão 94 da primeira parte, artigo 1. Bom, para terminarmos essa segunda sessão, eu vou completar com o catecismo. Abre aspas. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar. O trabalho não é uma penalidade, mas uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então, o mesmo trabalho que vai se tornar uma pena e um fardo para o homem após o pecado, antes do pecado, ele era uma colaboração com Deus. Certo? E é nesse sentido, procurando esse sentido primitivo do trabalho, no sentido de inocência, que nós devemos, inclusive, levar nossos trabalhos. Claro, nós vivemos uma realidade que o trabalho para nós também pode servir de penitência, né? Mas nós também nós podemos ver o trabalho por diversos aspectos, tanto como esse aspecto de penitência, como uma forma de nós pagarmos pelas nossas faltas, como também como uma forma de ajudar o próximo, uma forma de colaborar com Deus e de fazer o trabalho com amor, de modo que você colabore com seus atos de amor durante o trabalho na salvação das almas. Então é interessante, né? Isso me lembra o que o Chesterton fala da religião dos paradoxos. Ao mesmo tempo que nós consideramos o trabalho como uma pena, nós temos essa visão dele como uma colaboração divina. Né? Então, interessantíssimo. Bom, com isso eu termino a segunda sessão. Bom, partindo para... Perdão, no final de cada sessão eu pergunto se há alguma dúvida. Há alguma dúvida? Complemento? Podem digitar, caso não queiram falar. Bom, vou continuar. Terceira sessão. A relação do homem com os anjos. Ora, o homem neste estado, né? Tendo um homem neste estado, tamanha familiaridade com Deus mesmo, que dizer de sua relação com os anjos, né? Nas palavras de São Gregório, abre aspas, no paraíso, o homem se acostumara a usufruir da palavra de Deus e estar entre os espíritos dos anjos bem-aventurados, pela pureza de coração e pela agudeza de visão. Quarto diálogo. Santo Tomás, no entanto, ele vai argumentar que, pela própria natureza do intelecto humano, este não possuía um conhecimento perfeito das essências angélicas. Como o homem, porém, antes do pecado, estava num perfeito grau de harmonia com todas as criaturas, e como os anjos se contam entre estas, não é incorreto inferir que o relacionamento entre anjos e homens
fosse muito mais perfeito do que o é hoje. E que os anjos podiam e muito provavelmente mantinham contato com os homens através, por exemplo, da iluminação do intelecto, né? Afinal, está descrito nas próprias Sagradas Escrituras o infame diálogo entre um anjo decaído e Eva, né? Diálogo este que levaria à ruína do pecado. Então, assim, se assim foi com o anjo mau, nada impede que anjos bons tratassem intimamente com os primeiros homens, né? Aliás, é uma coisa que me parece até quase que certa. Como diz o próprio São Gregório, né? Para terminar sobre o conhecimento dos homens, né, a respeito dos anjos, conclui Santo Tomás, similarmente ao que diz respeito ao conhecimento de Deus. Abre aspas. Assim, a alma do primeiro homem não podia ver os anjos em sua essência. Possuía, no entanto, um modo de conhecê-los mais elevado do que o nosso, porque seu conhecimento era mais certo e estável a respeito das coisas inteligíveis, interiores, do que nosso conhecimento. Questão 94, primeira parte da súmula, artigo 2. Ou seja, o homem não tendo o espinho do pecado, as trevas da ignorância, o conhecimento dele era muito mais profundo a respeito de todas as coisas, inclusive dos anjos, mesmo não conhecendo a essência deles, certo? E pode-se inferir que ele tendo contato com os anjos, né, algum tipo de contato, talvez até em maior, eu não sou nenhum teólogo, mas talvez até em maior frequência ou profundidade do que nós temos, ele conhecia bem melhor os anjos do que nós. Uma coisa que eu não consegui, talvez haja resposta, uma coisa que, inclusive, eu incito aqui uma pesquisa, quem tiver essa dúvida, né? Eu tive uma dúvida, que foi a seguinte, né? Pesquisa, estudando sobre, preparando essa formação. Se era necessário ao primeiro homem ter um anjo da guarda, né? Eu não sei. Não sei se Santo Tomás trata disso, também não achei, mas fica a questão aí, quem quiser pesquisar. Eu vou pesquisar, mas é porque eu não tive tempo de entrar nesses pormenores. Então vamos lá, quarta sessão. A relação do homem consigo mesmo e com seu próximo. Todo o atual processo, né, que a gente vê, toda a atual ascética cristã, ela tem em vista o quê? Ordenar as potências e apetites inferiores aos superiores. Ou seja, ordenar as potências à vontade, que deve estar submetida à razão, e que, por sua vez, deve estar submetida a Deus. Todo o processo ascético, ele tem em vista esse fim. Claro, eu estou considerando que a graça está agindo aí, certo? Porque nós, depois do pecado, como eu disse, antes do pecado havia essa harmonia, depois do pecado virou tudo desarmônico, certo? Mas como o pecado original vai ser assunto para outra formação do estudo do catecismo, vamos passar para o estado original da graça. Então, Adão, no seu estado de justiça, ele possui em grau perfeito a ordem interior referida acima. Como nós, ele tinha paixões. Não todas da mesma maneira que temos atualmente, como vai argumentar Santo Tomás. Mas estas obedeciam prontamente, sem revolta, à vontade. Tudo estava hierarquicamente harmonizado em um estado perfeito, do qual só Deus poderia ser o autor, princípio e fim. E agora eu vou explicar um pouco sobre as paixões e virtudes de Adão, né? No caso dos primeiros homens, que é Adão e Eva, né? Os primeiros humanos. Vamos lá. Perdão, eu disse que o homem tinha todas as paixões. Na verdade, não. Santo Tomás diz que ele não tem. Um homem em estado original, ele não tinha todas as paixões que nós temos atualmente. Em que sentido? Paixões que têm como objeto, por exemplo, o mal, entre aspas, tomado sob certo aspecto, como o medo, o sofrimento, elas não existiam no estado de graça, tendo em vista que o homem era impassível, né? Mas, quanto às virtudes, o primeiro homem possuía todas elas, todas as virtudes, algumas em hábito e em ato, outras em hábito apenas. Nós sabemos que
que a virtude ela é um hábito, uma disposição estável, né? Ou seja, ela é um hábito. Mas nem todas elas, como é que posso dizer, chegam ao ato ou estão em ato. Então, vamos aqui com uma parte um pouco mais abstrata. As virtudes que elas não implicam em sua razão nenhuma imperfeição, de novo, as virtudes que não implicam em sua razão, em si mesmas, né, nenhuma imperfeição, como a caridade, existiam em Adão, seja como hábito, ou seja, disposição estável, ou ato. Outras virtudes que implicam alguma imperfeição, mas que não repugnam ao estado de perfeição e graça de Adão, como a fé, também existiam ou como hábito ou ato nele. Por que a fé? A fé ela implica uma imperfeição em que sentido? No sentido de que eu não estou vendo a Deus por essência. Porque quando eu vejo a Deus por essência, eu não tenho fé, certo? Eu já tenho o que eu estava esperando. Ela implica uma imperfeição, mas essa imperfeição ela não repugna o estado de perfeição que Adão foi criado. Porque como nós vimos, ele não via a Deus por essência, portanto ele tinha fé. Certo? Então a fé, virtudes como a fé, que implicam alguma imperfeição, mas que não repugnam ao estado de perfeição original, existiam em hábito e em ato em Adão. Mas as virtudes que implicam imperfeições em sua razão e que repugnam ao estado de graça originário existiam em Adão e Eva apenas em hábito. É o caso da misericórdia, por exemplo, da penitência. Misericórdia em que sentido? Misericórdia é uma certa compaixão da miséria do outro, certo? Como não havia miséria no estado original, a misericórdia estava apenas em hábito, não em ato. Da mesma forma, a penitência. Ora, só se faz penitência a de uma culpa ou de uma pena gerada por uma culpa. Não havia culpa antes do pecado original, portanto a penitência estava apenas em hábito. Então vamos lá. Todo esse conjunto harmonioso que eu citei para vocês, ou seja, você vê, todas as paixões de Adão estavam ordenadas à razão, que estava ordenada a Deus. Adão tinha todas essas virtudes, seja em hábito ou em ato. Todo esse conjunto harmonioso ele é bem expresso pelo catecismo, como a harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação. E o catecismo vai dizer que isso constituía o que a gente chama de estado denominado justiça original. Então, assim, tudo isso transbordava na relação com o outro homem. Por exemplo, na relação de Adão e Eva antes do pecado, não podia. Imaginemos, né, imaginemos que o homem não tivesse pecado e, portanto, outros homens tivessem nascido em estado de graça, né? Nos relacionamentos desses homens não haveria o que nós encontramos hoje, como, por exemplo, não haveriam os vícios que nós encontramos hoje, como ciúmes, como o medo uns dos outros, o ódio, certo? Isso é meio evidente até. Qual a diferença? O Ian pergunta, né? Qual é a diferença do hábito para o ato? Olha, se eu falar alguma coisa errada, o Ian pode até me corrigir, mas é o seguinte: o hábito ele é uma disposição estável para o bem, certo? Então, uma disposição ela não necessariamente está em ato. Então, quando eu crio o hábito da castidade, por exemplo, certo? É apenas uma disposição. Ela não, assim, eu não sei se eu usei um exemplo bom, né? Então vamos lá. Vou usar um outro exemplo aqui que para mim é mais fácil. A virtude da fé, por exemplo. Quando eu faço atos de fé, eu posso dizer que ela está em ato. Mas eu não preciso estar fazendo vários atos de fé para dizer que eu tenho a virtude da fé, porque ela está em mim em hábito, certo? Não sei se deu para entender, Ian. Enfim. Prossigo. Termina-se então a seção 4, que era
a relação do homem consigo mesmo e para com o seu próximo. Então, pronto, terminada a seção 4, vamos para a quinta seção. A relação do homem com o restante da criação. Então, lembrando, né, nós falamos do homem, da sua essência, do seu fim último. De que modo nós dizemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Nós falamos dos atributos do homem no estado de inocência, da relação do homem com Deus, da relação do homem com os anjos, da relação do homem consigo mesmo e com seu próximo, e agora vamos falar da relação do homem com o restante da criação. Ponto 5. Vai ser o menor ponto, mas, enfim, não deixa de ser menos interessante. Então, por consequência, cabe-nos a pergunta, né? Como o homem em tal estado se relacionava com as demais criaturas? Ora, por estarem hierarquicamente em posição superior ao homem, os anjos não eram dominados pelo homem, certo? Que isso fique claro. Nem no estado original isso acontecia. E, aliás, isso me lembra uma questão, em alguns círculos ocultistas de hoje em dia, eles têm toda uma técnicas esotéricas, né, para, entre aspas, dominar demônios. Mas isso é estúpido, porque se de fato eles conseguem alguma coisa com isso, na verdade é o demônio que os domina, de certa forma, certo? O demônio que os engana, que usa aquilo para os enganar, certo? Porque nem no estado original o homem tinha domínio nenhum sobre os anjos. Quanto mais depois da queda e quanto mais envolvendo anjos caídos, certo? Pronto, voltando. Ademais, o fato dos que deviam estar submissos ao homem o desobedecerem, como as feras, se dá em consequência do homem ter primeiro desobedecido a Deus, com o pecado, como afirma Santo Tomás. Então, Santo Tomás vai dizer que no estado de graça, no estado de inocência original, o homem, da mesma forma que ele dominava seus apetites concupiscível e irascível, ou seja, dominava a sua parte sensitiva, que é o que ele tem em comum com os animais, ele também dominava por esta razão os animais, com ordens, certo? Então, toda espécie de feras, que hoje são, que a gente chama selvagens, né, era dominada pelo homem no seu estado de inocência. Isso me lembra, e assim, não é difícil imaginar isso, certo? Porque nós temos exemplos, claro, obtidos pela graça de Deus após a queda do homem. Basta olhar para a vida de São José de Anchieta. Quando ele veio aqui para o Brasil, as pessoas viam ele domando, claro, pela graça de Deus, as pessoas viam ele domando onças, feras, entendeu? E tinha gente que se convertia por causa que via ele fazendo isso, entendeu? Então, assim, se nesse estado homens conseguem fazer isso, não só São José de Anchieta, mas São Francisco de Assis, o meu onosmático, São Gustavo, ele, apesar de ser pouco conhecido, ele era um eremita, então ele tinha, conta a tradição que ele vivia no meio das florestas, né, e ele tinha essa relação muito próxima com os animais. Então, quanto mais o homem no estado de inocência, né? Então, ele dominava os animais. Quanto às plantas e às coisas inanimadas, o homem não as dominava com ordens, nem as transformava, talvez de um modo, entre aspas, mágico, ou seja, não no sentido, o homem não as dominava no sentido de falar para a árvore, cresça de tal maneira, e ela ia lá e crescia. Não era assim. São Tomás argumenta que não era dessa maneira. Do mesmo modo que eu não posso, do mesmo modo que o homem original não podia, com sua razão, dar a ordem ao seu braço, cresça, e ele crescia, não, isso não acontecia. Da mesma forma, ele não podia mandar uma árvore crescer. Mas ele utilizava-se livremente de todas as plantas, né? Porque ele tinha também o conhecimento delas, certo? E ele estava em uma harmonia maior do que nós estamos. Então, de acordo com o catecismo, né, a soberania que o homem deve ter com a natureza, hoje, certo? Não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva, como muitas vezes a gente vê, sem cair no ecologismo, certo? Mas é palpável que não é saudável a relação que o homem mantém com a natureza hoje, mas sem cair em
sem cair nessas ideologias aí, né? Mas, enfim, e aí o catecismo conclui que a relação que o homem deve ter com a natureza deve ser a imagem do Criador que ama tudo que existe, certo? Parágrafo 373 do catecismo. Com isso, termina a quinta sessão, a penúltima. Alguma dúvida? Eu gostaria de comentar que é muito interessante você ver que o santo da sétima morada, ele tem uma relação com a natureza, né, com a criação, muito semelhante à do homem antes da queda. Você vai ver muito isso nos escritos de São João da Cruz e na vida de São Francisco de Assis, certo? Que o relacionamento do homem com a criação é um relacionamento de harmonia, né? Harmonioso e de realmente, como pode-se dizer, de uma paz, em que o homem consegue contemplar perfeitamente, né? Através da criação, o Criador. De forma que um São João da Cruz consegue fazer um poema, um dos mais belos poemas que a igreja possui, que é o Cântico Espiritual, né? E todos os demais poemas, né? Fazendo analogias em relação aos fenômenos naturais e colocando-os dentro da realidade espiritual. E também São Francisco de Assis, que conseguia ver, né? Dentro da realidade da criação, se conseguia ver o Criador e uma certa, até mesmo, irmandade, né? Fraternidade. Por isso que ele chama de irmão Sol, irmão Lua, né? Então, assim, é muito interessante ver que não somente as paixões são colocadas nos eixos, né? Quando o homem chega ao cume do monte, né? Ao cume do monte. Mas também a sua relação para com o próximo e para com a criação torna uma relação toda nova, né? Toda renovada no Espírito Santo. Sim. Inclusive, quem quiser ter uma palhinha do que era o que poderia ser a relação dos homens, como os homens, o homem antes do pecado, via a criação, pesquise ou a versão musicada ou o próprio texto, né? O Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. É lindo, é lindo. E pesquise sobre a vida de São Francisco de Assis também, certo? Mas em boas fontes. Enfim. Bom, prossigamos. O último ponto é um apêndice, certo? Eu acho extremamente necessário e conveniente nas nossas épocas. Então, a sexta sessão eu dediquei a esse apêndice, que é algumas considerações e orientações sobre o evolucionismo. Bom, antes de mais nada, quero deixar claro, eu sou um estudante de filosofia, eu não vou falar aqui de biologia estritamente dito, eu vou basear-me em passagens da encíclica Humani Generis, do Papa Pio XII, não para tratar, digamos assim, de que isso é de definições, mas para dar uma orientação geral para vocês, segura, porque vem do magistério vem do magistério da igreja, orientações perante o que nós temos como certo e perante os estudos desse tema, certo? Então vamos lá. Vamos lá. É evidente, né, que a teoria da evolução proposta por Darwin e todas as suas ramificações contemporâneas, elas oferecem um material para uma verdadeira disputátil, né? Uma disputa, né? Não só da igreja contra a modernidade e seus sequazes, né? Mas entre os próprios teólogos da igreja. Porque isso oferece uma dificuldade, pelo menos inicial, quando nós analisamos esse problema frente ao dogma da criação, do pecado original, e isso, por menor que pareça,
se levado de modo errado, pode destruir, assim, uma pessoa pode destruir toda a sua crença em todo o catolicismo, certo? Porque se você, pela teoria da evolução, por exemplo, chega a conclusões de que havia vários homens e chega a uma conclusão errada, uma visão errada sobre o pecado original, portanto você vai ter alguma visão errada sobre a redenção, e aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Então, vamos lá, dar as orientações aqui. É muito claro, né, também nos dias atuais, que tal teoria, ou teorias, né, foram tomadas por inimigos declarados da igreja como argumentos supostamente irrefutáveis ao credo e dogma católico. Então, tendo em vista essa problemática, fazendo jus ao cargo de pastor universal da igreja, o Papa Pio XII, em 1950, lançou sua carta encíclica Humani Generis, com o subtítulo, abre aspas, sobre opiniões falsas que ameaçam a doutrina católica. Recomendo a todos que leiam na íntegra, certo? Está lá no site do Vaticano. O intuito desta carta, além de orientar os fiéis, né, a respeito dos erros mais recentes, no caso da época dele, causados por uma falsa interpretação da teoria da evolução e por maliciosas filosofias que utilizavam e ainda utilizam como munição a ser atirada contra a igreja, ela tinha o intuito de dar as diretrizes gerais para uma justa e prudente pesquisa acerca do tema por parte de teólogos e cientistas católicos. Eu trouxe algumas citações que eu achei convenientes, recomendo, porém, que todos leiam a carta na íntegra, porque esse tema é muito pertinente. Então, sem mais delongas, passemos a palavra para a sua santidade, né? Primeiro, com respeito aos erros filosóficos causados por um mau uso da teoria da evolução, nos diz Pio XII. Abre aspas. Se olharmos para fora do redil de Cristo, facilmente descobriremos as principais direções que seguem não poucos homens de estudo. Uns admitem sem discrição nem prudência o sistema evolucionista, que até no próprio campo das ciências naturais não foi ainda indiscutivelmente provado, pretendendo que se deve estendê-lo à origem de todas as coisas, e com ousadia sustentam a hipótese monista e panteísta de um mundo submetido à perpétua evolução. Dessa hipótese se valem os comunistas para defender e propagar seu materialismo dialético e arrancar das almas toda noção de Deus. As falsas afirmações de semelhante evolucionismo pelas quais se rechaça tudo que é absoluto, firme e imutável, vieram abrir o caminho a uma moderna pseudo-filosofia que, em concorrência contra o idealismo, o imanentismo e o pragmatismo, foi denominada existencialismo, porque nega as essências imutáveis das coisas e não se preocupa mais senão com a existência de cada uma delas. Existe igualmente um falso historicismo, que se atém só aos acontecimentos da vida humana e, tanto no campo da filosofia como no dos dogmas cristãos, destrói os fundamentos de toda a verdade e lei absoluta. E eu pergunto, como, ao ler estas palavras, não nos lembramos da acertada afirmação de J.K. Chesterton, que afirma, abre aspas, mas de fato, a evolução é erroneamente tomada como uma explicação. Ela tem o condão fatal de deixar em muitas mentes a impressão de que elas a entendem e entendem todo o resto. Da mesma forma que muitos alimentam a falsa impressão de que leram a origem das espécies. Fecha aspas. Isso é muito comum no dia de hoje, basta perceber. Isso aqui é a citação do Homem Eterno, capítulo 1. Passando aos erros teológicos causados pela mesma raiz, prossegue o Santo Padre na encíclica. Abre aspas. E não há que admirar terem essas novidades produzido frutos venenosos em quase todos os capítulos da teologia. Põe sem dúvida que a razão humana, sem o auxílio da divina revelação e da graça divina, possa demonstrar a existência de Deus pessoal, de um Deus pessoal, com argumentos tirados das coisas criadas. Nega-se que o mundo tenha tido princípio e afirma-se que a criação do mundo é necessária, pois procede na necessária liberalidade do amor divino. Nega-se também a presciência eterna e infalível das ações. Nega-se também a Deus a presciência eterna e infalível das ações livres dos homens. Opiniões de todo contrárias às declarações do Concílio Vaticano I. Alguns também põem em discussão se os anjos são pessoas e se a matéria difere essencialmente do espírito.
Outros desvirtuam o conceito de gratuidade da ordem sobrenatural, sustentando que Deus não pode criar seres inteligentes sem ordená-los e chamá-los à visão beatífica. E não só isso, mas, ainda, passando por cima das definições do Concílio de Trento, destrói-se o conceito de pecado original juntamente com o de pecado em geral, como ofensa a Deus, e também o da satisfação que Cristo ofereceu por nós. Nem faltam os que defendem que a doutrina da transubstanciação, baseada como está num conceito filosófico já antiquado de substância, deve ser corrigida, de maneira que a presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia se reduza a um simbolismo, no qual as espécies consagradas não são mais do que sinais externos da presença espiritual de Cristo e de sua união íntima com os fiéis, membros seus no corpo místico. Então vejam que isso é um terreno perigoso. Se uma pessoa errar no princípio, como diria Aristóteles, né, um pequeno erro no princípio se torna grande no final. Olhem os erros filosóficos e teológicos que a teoria da evolução, se tomada de forma imprudente, pode levar, certo? Bom, por fim, Pio XII lhe dá as diretrizes e recomendações, né, aos doutores que irão tratar da teoria da evolução tanto no âmbito das ciências naturais quanto no âmbito filosófico e teológico. Abre aspas. Por isso, o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo, que busca a origem do corpo humano em matéria viva pré-existente, pois a fé nos obriga a reter que as almas são diretamente criadas por Deus. Segundo o estágio atual das ciências humanas e da sagrada teologia, de modo que as razões de uma e outra opinião, isto é, dos que defendem ou impugnam tal doutrina, sejam ponderadas e julgadas com a devida gravidade, moderação e comedimento, contanto que todos estejam dispostos a obedecer ao ditame da Igreja, a quem Cristo conferiu o encargo de interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras e de defender os dogmas da fé. Porém, certas pessoas ultrapassam com temerária audácia essa liberdade de discussão, agindo como se a própria origem do corpo humano a partir de matéria viva pré-existente fosse já certa e absolutamente demonstrada pelos indícios até agora achados e pelos raciocínios neles baseados, e como se nada houvesse nas fontes da revelação que exigisse a máxima moderação e cautela nessa matéria. Eu não coloquei esse trecho por erro meu, mas Pio XII condena o poligenismo na sua encíclica. O que é o poligenismo? A ideia de que, além de Adão, existiam diversos homens, certo? Racionais. Ora, uma vez condenando o poligenismo, só nos sobra o monogenismo, que é o que a igreja nos propõe, certo? Isso é claro, certo? Isso é muito claro. Outras sutilezas não são claras e o próprio Papa nos diz, como vocês ouviram, que está aberto ao debate, desde que seja prudente, submetido aos ditames da igreja. Mas é claro para nós que Deus criou um casal em estado de inocência, dotado de alma racional, que eles pecaram. Isso é de fé. Não, assim, para alguns pode até parecer óbvio, mas não abram mão disso. Qualquer pesquisa que forem fazer em cima de evolucionismo, tenham em mente sempre isso, porque isso é, apesar de ser magistério ordinário, alguns modernistas, eu já vi na internet, inclusive teólogos, né? Inclusive teólogos. Alguns teólogos modernistas, eles vão diminuir o valor magisterial dessa carta encíclica para dizer, não, isso aí é só uma cartinha qualquer e a gente pode desobedecer. Porque de fato é magistério ordinário, mas magistério ordinário obriga a sentimento. É engraçado que os modernistas eles utilizam os mesmos argumentos que os tradicionalistas, certo? Não, então diminui o valor ali da encíclica ali porque pra gente desobedecer, entendeu? Não. Isso é magistério ordinário. Obriga a sentimento. Bom, para terminar, meus amigos, eu vou terminar com chave de ouro com o nosso querido Chesterton. Depois de nós analisarmos, né,
pormenorizadamente tudo que o homem tinha no estado original, né? Então, toda a harmonia que ele tinha com Deus, com os anjos, com ele mesmo, com o seu próximo, com as criaturas, todas as virtudes que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha. Eu termino aqui com uma reflexão sobre o que nós perdemos com o pecado e também o que sobrou para nós após o pecado. E aí eu vou me utilizar do que Chesterton diz no livro Ortodoxia. Abre aspas. Meu sentimento de que a felicidade pendia do louco fio de uma condição significava algo no fim das contas. Toda a doutrina da queda. Até mesmo aquelas noções de uma monstruosidade informe e turva que não pude descrever, muito menos defender, se encaixaram em seus lugares como colossais cariátides. Cariátide é uma figura feminina esculpida que serve de suporte, certo, na arquitetura. Se encaixaram em seus lugares como colossais cariátides do credo. A fantasia de que o cosmos não era vasto e vazio, mas pequeno e aconchegante, tinha um significado pleno agora, pois toda obra de arte deve ser pequena aos olhos do artista. Para Deus, as estrelas podem ser pequenas e próximas, como os diamantes. E meu instinto assombrado de que o bem não era simplesmente uma ferramenta a ser utilizada, mas uma relíquia a ser guardada, como os bens do navio de Cruzoé. Até isso tinha tido o sussurro selvagem de algo originalmente sábio, pois, de acordo com o cristianismo, somos de fato os sobreviventes de um naufrágio, a tripulação de um navio dourado que se afundou antes do começo do mundo. Fecha aspas. Com isso, eu termino minha formação de hoje. Desde já agradeço a presença de todos.